Olá a todos, vocês estão no Alagrocast, na Alagro TV. Estamos começando mais uma edição importante, hoje trazendo aqui uma pesquisadora da Embrapa, uma exalquiana, uma engenheira agrônoma, que ganhou no último dia 13 de maio o World Food Prize 2025, um dos prêmios mais importantes da academia relacionadas à alimentação, agricultura e alimentação, inspirados no ganhador do Nobel da Agricultura na década de 70, Norman Borlaug, que trouxe a verbalização forte, aliás, dos princípios que norteiam a ciência e a pesquisa nesse momento tão importante da vida mundial. O Brasil, com a Mariângela Hungria da Cunha, merece e recebe essa homenagem pelo protagonismo também da pesquisa microbiológica. Mariângela conseguiu implementar nos seus últimos 40 anos de estudos dedicados à pesquisa na Embrapa, especialista em engenharia agronômica, pela Exalc, como eu disse aqui, mestrado, solos e nutrição, com a capacidade insofismável de exatamente trazer a pesquisa, principalmente na mitigação da utilização de fertilizantes químicos e usar exatamente a parte da fixação do nitrogênio nos solos. Isso mostrando a fixação biológica importante, mostrando essa síntese de fito-hormônios e a solubilização de fosfatos e rochas potássicas. Isso mostra a importância de nós estarmos conversando com ela agora aqui, com exclusividade na Academia Latino-Americana do Agronegócio, com o apoio da FAO, com o apoio do IICA, trazendo exatamente essa discussão importante para o que vem por aí e como aconteceu esse prêmio e o desdobramento dele que nós podemos ter nessa potencialização da produção agrícola global. Estão comigo aqui o ex-governador de Minas Gerais, senador da República, deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Brandão Azeredo, conselheiro também da Alagro, doutor Cláudio Moura Castro, jornalista, escritor, especialista em educação, que vão conversar um pouco sobre essa vida dedicada a esse estudo, essa microbiologia. Então, eu gostaria de primeiro passar para o Cláudio, para ele fazer algumas colocações, algumas indagações sobre essa importância exatamente desse prêmio que a Mariângela recebeu. Nós temos questões pungentes nos dias de hoje, mas eu quero dar uma charré e falar de um assunto que interessa aos jovens que têm que se orientar, que é como é que se chegou, como é que ela chegou onde ela chegou. Algumas pessoas são lineares, outras fazem zigue-zague. Eu tenho um amigo que aos 15 anos operava, fazia transplante de coração de cachorro, morriam todos, então, mas ele já sabia que ia ser cirurgião cardíaco. Eu comecei querendo ser marceneiro, mecânico, eletrônica, engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico, entrei na administração, fiz economia, fiz doutorado em economia e nunca trabalhei como economista. Quer dizer, um zigue-zague. Eu gostaria de perguntar como foi a sua trajetória, que clareza houve ao tomar essas decisões, se foram difíceis, se foram fáceis, se foi um caminho mais ou menos quase que só no piloto automático ou se houve grandes angústias no caminho. Cláudio, foi assim, na vocação foi mais reto impossível, mas com muitos percalços no caminho. Na verdade, Cláudio, eu vim de uma família de educadores. Então, minha avó e minha mãe eram professoras estaduais, meu avô era inspetor de escola federal, e eu fui criada nesse ambiente de educadores, não tinha nada de agro no meu ambiente.
Mas daí eu tive a sorte, desde criança, desde que eu me lembro por gente, eu realmente tinha aquela coisa que eu queria entender o universo, as coisas, o solo, sabe? Aquele espírito científico. E daí eu tive a sorte de ter uma avó mágica, que era professora de ciências, e que percebeu isso e me estimulava, fazia experiências comigo no quintal. E quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro que chamava Caçadores de Micróbio, e era a vida dos microbiologistas. Daí no dia seguinte eu falei, vó, eu quero ser microbiologista, mas eu não quero nada de área médica, porque eu quero assim, eu era muito chocada com pessoas passando fome. Eu falei, não, eu queria fazer alguma coisa assim para produzir comida, que eu não quero pessoas passando fome. Logo depois ela me deu a biografia, uma biografia, ela gostava muito de biografia, da vida de Madame Curie. Daí eu falei, nossa, uma cientista mulher, então a gente pode ser cientista mulher, né? Então eu falei, quero ser uma microbiologista e eu vou ser cientista. Isso eu tinha 8 anos, né? Então, e nunca tive dúvidas do que eu queria ser. Daí, então, eu sempre fui muito estudiosa, gostava muito de estudar, e aos 10, eu morava no interior de São Paulo, Itapetininga, e aos 10 anos nós fomos para a capital, né, para ter melhores estudos. Eu tive a sorte de ter uma bolsa de estudo e poder estudar no Colégio Rio Branco, que era excepcional, né, mas era um colégio de elite. Daí, quando cheguei no último ano, eu falei que quero fazer agronomia, e foi um escândalo no colégio, porque eles até chamaram a minha mãe, que falaram, nossa, mas ela é a melhor aluna no colégio, ela tem que ser médica. Porque agronomia, isso no 1975, era uma coisa assim, não era uma profissão boa. Mas como eu queria produzir alimentos, eu falei, não, olha, eu vou para agronomia. Então, aí eu entrei na faculdade, na Exalc, né? Uma mulher num ambiente predominantemente de homens, mas só ser de homens não era o problema. O problema é ser de homens e ser bastante machista. Trabalhando com biológicos, quando estava o estouro da Revolução Verde, que era o uso de químicos, né? E persistir nisso, porque realmente era uma coisa desde criança, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tive a sorte de encontrar uma grande mentora, mulher, né? Eu fui fazer doutorado no Rio de Janeiro, lá no centro, que era coordenado pela doutora Joana Doberainer, que realmente me ensinou a ser uma cientista, e me deu a oportunidade de um emprego na Embrapa. E eu falo assim que ela era uma mulher não só à frente do tempo dela na ciência, como também em gerenciamento de recursos humanos, porque eu era a pessoa mais improvável dela dar o emprego. Eu era uma mulher, tinha um monte de homem querendo emprego, eu tinha 2 filhas, uma com necessidades especiais, morava longe de toda a família, não tinha nenhum suporte familiar, mas ela veio e falou, não, é você que eu quero, porque ela viu o amor que eu tinha, a dedicação que eu tinha à ciência, não viu as limitações que as pessoas poderiam ver em mim como uma futura profissional. E essa foi meu começo, e eu nunca desviei 1 centímetro, Cláudia. Acho que por isso que até veio o prêmio, eu falo que é por persistência, resiliência e perseverança. Interessante. Diferente do meu caso. O importante nesse contexto, realmente, eu dizia exatamente da liderança feminina hoje também, no protagonismo de um prêmio dessa magnitude, inclusive que eleva o Brasil numa posição estratégica. O Brasil hoje é o grande campeão, só não é o campeão da geopolítica localizada, estratégica, porque nós não estamos ainda na OCDE. Então, nós pertencemos ao BRICS, pertencemos ao G20, e lamentavelmente ainda o Brasil poderia estar numa posição estratégica melhor, no meu entendimento, até nessa posição de ser o celeiro do planeta, né? Então, com todas essas posições que nós estamos passando, nós da academia ficamos assim, cada vez mais entusiasmados em incentivar a pesquisa e a ciência. Tanto que o ministro Roberto Rodrigues hoje
é o embaixador da Embrapa, assumiu esse papel de liderança por ser, no meu entendimento, realmente o maior brasileiro vivo hoje, para defender, inclusive junto à COP30, que está chegando por aí, essas posições da agricultura verdadeiramente comprometida com o clima. Não tem sentido você discutir, trazer uma conferência dessa para cá sem inserir essas posições importantes de tecnologia, de ciência, que o Brasil importa. Ontem nós tivemos um encontro com o embaixador Corrêa do Lago, no COSAG, onde o presidente Jaci Costa liderou uma discussão muito grande que abrangeu todas essas questões, principalmente aquelas, professora Mariane, de pacificar o Brasil politicamente, com maturidade, para que nós cheguemos à COP30 numa posição de maturidade para mostrar para o mundo o que realmente nós podemos contribuir na mitigação dos efeitos dos gases de estufa, na descarbonização da economia, o trabalho que você conseguiu fazer em 44 milhões de hectares, essa pesquisa sua no Brasil, gerou uma economia de 25 bilhões de dólares para os pequenos produtores. Isso é uma coisa importante. Eu aqui não estou inventando nada, são dados da ciência, que trabalhos como o seu são importantíssimos nesse tipo de contextualização. Principalmente nesse momento agora, né, governador, de trazer, tirar do margem do fertilizante. Nós não podemos, o Brasil não pode ficar mais refém do fertilizante importado. Nós precisamos trabalhar com os bioinsumos, com os biofertilizantes. Nós estamos aí com grandes projetos do pó de basalto, por exemplo, pó de rocha. Estamos nos aproximando do setor minerário para trazer condições melhores para mitigar os valores que se pagam, por exemplo, hoje numa tonelada do NPK, por exemplo, trazendo alternativas importantes e também essas ações importantes técnicas, né, microbiológicas que você fez. Então, eu queria, governador, que você agora contextualizasse. Você governou um estado como Minas Gerais, um estado maior que a França. Então, governou com muito êxito, com muita proficuidade, e onde o ministro Paulinelli, inclusive, que ganhou esse prêmio também em 2006, foi seu secretário de Estado. Qual é a sua visão hoje dessa contextualização da ciência e da pesquisa e da Mariângela, em Hungria, está à frente desse prêmio tão importante, nesse momento importante da vida do mundo e do Brasil? Não, primeiro é cumprimentar a doutora Mariângela, né, realmente pelo sucesso, pela premiação justa. A divulgação em Minas Gerais foi eficiente aqui em Minas Gerais, a própria Assembleia Legislativa também foi acionada, e nós tivemos aí um orgulho de ver realmente uma mulher poder assumir essa posição de relevo. O passo seguinte, professor, é um pouco no caso do futuro. Quer dizer, nós temos aí cerca de 85%, né, de dependência ainda de fertilizantes do exterior. Tivemos no próprio estado de Minas Gerais, que o próprio nome diz, né, Minas Gerais, nós tivemos aí, no passado, uma empresa, a Fosfert, uma empresa que foi criada exatamente para poder desenvolver. Ainda temos alguns, a Arafértil, na região de Araxá, no Triângulo de Minas Gerais, temos algumas outras iniciativas, mas todas com pouco, eu diria assim, com pouco avanço em termos de quantidade. Então eu queria saber qual a perspectiva que a senhora vê assim, nesse sentido. A Embrapa, ela sempre teve em Minas Gerais, né, que nós somos o maior produtor de leite, o maior produtor de café, então tem o Embrapa Leite em Juiz de Fora, tem o Embrapa Milho em Sete Lagoas, essa função seguida pelo Estado de Minas Gerais, que também tem órgãos eficientes de incentivo. Qual é a perspectiva que a senhora poderia nos colocar, assim, de que esses resultados das pesquisas poderão facilitar o maior uso em todo o país? Olha, Eduardo, primeiro é o seguinte, a gente tem um problema de baixa governança. Sim. Então, por exemplo, um governo vem, faz uma coisa, o outro vem, parece que esquece tudo aquilo.
Então, quando eu dava minha palestra uns anos atrás, vamos dizer, de 10 anos atrás, estava lá que a importação dos fertilizantes beirava ali 65%. Daí, hoje, foi para 85%. Então, hoje a gente importa 85% dos fertilizantes que a gente usa, o que é um absurdo, porque nós somos um país onde a agricultura é muito importante. O que aconteceu? Houve um desmantelamento das indústrias que estavam começando a ficar mais fortes no nosso país. Por quê? Porque muda governo, parece que tem que mudar tudo. Só que isso é um programa, tanto que agora a gente tem um plano nacional dos fertilizantes, é um plano lindo, muito bem feito, abrange todas as áreas, que é uma questão de soberania nacional. Hoje, olha, eu não tenho pessoa que dedicou mais a vida a trabalhar biológicos como eu. E eu adoro e estou substituindo o máximo que posso. Mas falo que hoje a gente não tem o conhecimento e eu nem vejo perspectivas de tão cedo ter o conhecimento de fazer a agricultura que a gente faz hoje aqui no país. Essa agricultura de larga escala, não falo de uma agricultura orgânica, de uma agricultura familiar. Falo no terceiro maior produtor de grãos do mundo. A gente não tem hoje o conhecimento científico para fazer isso sem fertilizantes químicos, entendeu? A gente tem... O que a gente faz, e eu dediquei minha vida a isso, é substituir o máximo que a gente possa os químicos quando couber por biológicos. E aí, daí surgiu uma grande, assim, né, uma coisa muito ruim, às vezes é uma fonte de oportunidade para outros. Então, nós tivemos daí a pandemia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, da onde a gente importa a maior parte dos fertilizantes, e o pessoal se desesperou, né? Porque ficou aquela coisa nos grupos de WhatsApp, tipo, não vou produzir, porque a gente está importando 85%, e nem esses 85% a gente poderia achar. Então, para nós dos biológicos, foi uma grande oportunidade. Por quê? Porque o marketing dos químicos é 1000 vezes maior do que o dos biológicos, e o dos biológicos é 10 mil vezes maior do que o da pesquisa. Então, a gente tem, assim, maior quantidade, uma robustez de resultados em todo o país, que nenhum país do mundo tem. Só que era assim, chega lá, mostra 500 experimentos de campo para o agricultor. Chega lá um vendedor, fala, mas se você não usar meu produto químico, você não vai ter produtividade. E dá um churrasquinho lá com uma cerveja, o cara acaba indo no dele, não acredita na gente. Só que aí eles não tinham saída, porque não tinha fertilizante no mercado e estava um absurdo de caro. Então, aqueles que ainda não acreditavam resolveram arriscar. Eles arriscaram e viram porque a pesquisa estava falando, estava certo. Eles produziram igual ou mais do que produziam só com os químicos. E essa foi uma grande janela de oportunidade para nós, porque daí o consumo dos biológicos está crescendo agora numa taxa que nem nós do biológico estamos dando mais conta, tá? Não tem, por exemplo, recursos humanos qualificados agora, nem aqui, nem no exterior, para todo mundo que quer produzir biológicos, mas a gente vai se adaptando. O importante é que realmente foi uma oportunidade e a gente ganhou grande visibilidade com isso. Cláudio, olha, quando a gente fala de pesquisa que tem algum horizonte de aplicação mais ou menos perceptível, nós temos que perguntar sempre qual é o trajeto. O Hertz, no século XIX, ele descobriu as ondas eletromagnéticas e disse que aquilo não servia para nada. Em 1900 e pouco, Einstein fez umas coisas que deram na bomba atômica, mas ele não percebeu em nada. Mais adiante, a penicilina já estava mais próxima de uma utilização. O transistor também. O DNA mensageiro levou 10 anos das pesquisas iniciais até dar na vacina. Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que você vê o trajeto dessas suas coisas que você está lidando e que teve bons avanços para isso chegar na reta final, na aplicação?
Olha, Cláudio, na verdade, a influência positiva dos biológicos já era uma coisa que é conhecida há bastante tempo. E que antes mesmo de que se fossem conhecidos os princípios científicos, por exemplo, os gregos faziam rotação de cultura, leguminosas, que são as principais que fazem fixação biológica do nitrogênio, já era usado na China, no Irã. Então, os princípios, e tem os relatos de essa planta, quando eu planto, ela depois me dá um solo melhor e eu vou ter maior produtividade. Só que eles não conheciam, né, nem os micro-organismos. O que aconteceu no nosso caso, que eu acho que também influenciou esse prêmio, né, o reconhecimento desse prêmio? Quando, por exemplo, eu estava saindo da faculdade, tinha essa visão de que biológico era uma coisa pequena, para pequenos, que era importante, mas uma coisa para pequenos. E daí, quando eu decidi fazer a pesquisa, eu falei, não é isso. Eu vou procurar o máximo possível, entende? Para ter esse máximo possível, eu preciso trabalhar, fazer seleção, fazer melhoramento, fazer tudo. Porque na natureza, você não encontra nada na natureza espontaneamente que tenha uma capacidade para suprir uma planta como a da soja, que hoje tem 6, 7 mil quilos por hectare. Isso não existe na natureza. Então, eu tenho que adaptar meus micro-organismos para o máximo de produtividade. Eu falei, eu não vou conseguir chegar para um agricultor e falar assim, olha, o que eu uso, o que eu estou falando para você usar vai melhorar a saúde do solo, vai melhorar o planeta, mas você vai produzir um pouquinho menos, tá? A sua contribuição. Nenhum agricultor vai fazer isso. Então, sempre trabalhei com um teto de produtividade, falando assim, se não for o máximo, não adianta, descarte e começa o outro. Daí, o que é que eu falo assim, que é um privilégio a vida ter me oferecido essa linha de pesquisa, porque ela funciona igual para todo mundo. Então, aqui no Paraná, quase todos os agricultores que a gente trabalha aqui, eles têm menos que 50 hectares, entende? Funciona super bem. A gente fez os cálculos, está dando uma média de lucro de 111, 120 dólares por hectare de lucro para ele, o que é muito importante para um agricultor de 50 hectares, por safra. E trabalho lá, o super de 500 mil hectares também usa o mesmo produto com as mesmas orientações que eu dou. Eu trabalho aqui também com trabalhei 10 anos também em projeto na África. Lá funciona para agricultor que tem 1 hectare. E vou lá numa SLC que tem hoje 700, 800 mil. Então, ela funciona para todos, mas por quê? Porque a gente trabalhou para ter tetos de produtividade, que era o que a gente imaginava que o Brasil, que ia ser a vocação do Brasil. A governança hoje, então, dentro do princípio da ESG, o princípio também da preservação ambiental é tão importante nesse contexto todo. Nós sabemos que esse projeto seu também, você conseguiu usar menos água, menos terra, menos para exatamente aumentar essa produtividade e essa organicidade dos resultados. Você trabalhou com soja, trabalhou com milho, com feijão, a gente uma experiência lastreada fortemente nisso. Graças a Deus nós temos a Embrapa, né? Nós temos uma empresa que lidera no planeta essa ciência e pesquisa, que nós hoje clamamos e urge hoje cobrar da sociedade brasileira, governador, exatamente investimentos, inclusive, na manutenção, preservação dessa empresa primorosa, dessa empresa que lá nos idos 70, né, criada pelo ministro Ciro Lima, desenvolvido pelo saudoso ministro Paulinelli também, que ajudou a potencializá-la, fundada pelo Eliseu Alves e outros gigantes como Celso Pastore, certas pessoas, elas hoje contextualizam a importância exatamente de continuar. Então, eu queria que você desse uma posição. Nós estamos hoje desenvolvendo um trabalho para salvaguardar a Embrapa. Os investimentos públicos, lamentavelmente, governador, estão escassos. O governo não se investe na pesquisa no Brasil.
não se investe. Vou começar pelo CNPq. Está havendo uma deteriorização fortíssima disso. Por isso, Cláudio, que nós estamos conversando sobre melhorar a educação, fortalecer a educação do Brasil, que é muito ruim em todos os níveis, principalmente com as nossas crianças. Por isso que esse projeto de olho do material escolar que nós estamos fazendo, para melhorar o material didático também nas escolas, para levar às crianças o conhecimento do manuseio da terra, da importância do plantio de uma árvore, né? Da necessidade de promover essas boas práticas relacionadas também à ESG, contextualiza. Então eu queria saber assim, qual que é o papel da Mariângela Hungria hoje em trazer esse prêmio para o Brasil no fortalecimento da Embrapa, no fortalecimento dessa empresa primorosa, porque senão, se a pesquisa acabar, o Brasil vai por água abaixo. Infelizmente, está indo por água abaixo. Mas o que eu falo é o seguinte, não é a Mariângela Hungria lá que vai subir no dia 23 de outubro lá. São todos os colegas de trabalho que foram, todos os alunos que, mestrado, doutorado, que ajudaram a construir a carreira. E é principalmente a Embrapa, entendeu? Uma empresa pública, meu primeiro único emprego, e foi a empresa que investiu 4 décadas para eu trabalhar com biológicos, começando numa época que todo mundo falava que não ia levar a lugar nenhum e não ia chegar a nenhum lugar. E para isso que são empresas públicas, entendeu? A Embrapa, hoje o Brasil, grande parte o que principalmente sustentabilidade, quem que investe em pesquisa para a sustentabilidade? Empresa pública, empresa privada quer lucro, entende? Empresa pública quer o lucro da sociedade, do meio ambiente, do enriquecimento do solo. E, infelizmente, tem até uma propaganda, sei lá, arquitetada negativamente. Por exemplo, a gente fica doente quando vê no jornal, né, as manchetes, a Embrapa dá prejuízo, né? Empresa do governo que dá prejuízo, que ela está dando lá porque a gente não dá lucro. Nós não vendemos nada, como é que a gente vai dar lucro se a gente não vende nada? Mas a gente tem uma metodologia, por exemplo, de avaliação, que eu gosto muito, que é balanço social, e que o último levantamento deu que R$1 investido na Embrapa retornou R$25 para a sociedade. Então, isso não é considerado. Acho que queriam que a gente vendesse soja, vendesse milho, para daí pagar as contas. Isso é um absurdo. Porque se hoje a gente nós não somos só campeões de uso de biológicos. Nós somos os campeões de plantio direto, que acabou em 35 milhões de hectares que a gente já tem, com o assoreamento dos solos, com as perdas absurdas que a gente tinha de solo, plantio direto, entendeu? Temos a criação de sistemas incríveis, como integração lavoura-pecuária. Isso é o que uma empresa pública faz. Fora, que privado que vai se interessar lá para o estudo das cabras, lá que retiram famílias da fome, até com queijos finos sendo exportados, ou com a cadeia de peixe da Amazônia, que é pouco explorada, e tudo isso. A importância da pesquisa pública é enorme, principalmente nessa área da agropecuária. E eu não sei, eu acho que a gente tem um problema, e eu acho que é muito importante a gente conhecer os problemas de comunicação. Porque não é possível, sabe, que as pessoas não entendam a importância de uma instituição como a Embrapa e todo o bem que ela traz para a sociedade. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é exatamente nós falarmos para nós mesmos. Nós falamos para dentro da porteira. Nós precisamos falar para fora da porteira. Isso é uma posição que nós, inclusive da academia, por sermos independentes, quando Paulo Inelli fundou essa academia, a primeira coisa que ele me disse foi: nós somos independentes. Nós não somos reféns de governos, nem tampouco superficientes ao sistema. Ao contrário, às vezes, de algumas entidades que criam situações antagônicas que não conversam a mesma língua. Nós precisamos conversar. É o que eu disse da relação com a COP. Se nós não tivermos sintonizados para conversar a mesma coisa,
Nós que somos do setor, nós somos da pesquisa, somos da ciência, somos da agronomia, precisamos trazer esses assuntos de uma forma mais uníssona, mais coerente, mais unida. Então, eu falo agora em nome da Rede Paulinelli também, com muita alegria, do IICA e da FAO, porque o Brasil precisa, o Brasil virou o grande potencial agropecuário e ambiental hoje do planeta. Nós precisamos de caminharmos juntos aí para que até 2050 o Brasil venha alimentar mais da metade da população de 10 bilhões de pessoas que vêm por aí. Mas para isso nós precisamos de ter esses instrumentos todos e essa coesão de posição. Então esse legado que o ministro Paulinelli nos deixou é exatamente amparado em lideranças como a sua, lideranças como do Roberto Rodrigues, como da própria Silvia Masgoar, e de outras pessoas, que eu não queria nominar as pessoas aqui, agregando os fatores importantíssimos da educação, principalmente, para fortalecer essas cadeias todas, esses conjuntos todos. Então, eu quero agradecer muito aqui ao telespectador que está nos ouvindo. Você inscreva-se no nosso canal da Alagro TV, participe dessas discussões, porque nós estamos no processo de consolidação agora do conhecimento. Nós saímos da era da informação e estamos na era do conhecimento, fortalecendo. Venceu a pesquisa, venceu a ciência e nós vamos continuar mantendo. Eu gostaria, professora Mariângela, que você fizesse umas considerações agora relacionadas a essa participação do Brasil na COP30, nessas discussões tão importantes que vão ao encontro da necessidade inexorável de se colocar o Brasil numa posição de destaque no planeta, realmente o que pode vir a acontecer e o que vai acontecer depois, o pós-COP30. Eu falava com o embaixador Corrêa do Lago, a partir daí ele vai continuar como presidente da COP30, como secretário do Clima? Não, como presidente da COP. Falava com a ministra Renata também ontem, que foi ministra do Meio Ambiente, como é que vai ficar depois? O Brasil vai ser protagonista de fato, ou nós vamos ficar no proselitismo lisérgico político de não avançar e continuar esperando que as coisas aconteçam? Porque nós sabemos as dificuldades do homem sozinho de fazer essas mitigações de descarbonização, mas tem que haver uma conscientização na sociedade. Então, qual é a sua visão hoje em relação a isso? Olha, eu vou tentar também relacionar ao prêmio, e uma coisa que me emocionou muito no prêmio. Eu transito entre dois mundos, ou três mundos, totalmente antagônicos, tá? E não é fácil para mim, porque eu sou uma pessoa meio... Eu falo o que eu penso, entendeu? Eu não consigo esconder, mas eu tento sempre colocar o técnico em primeiro lugar e ser uma profissional para realmente, porque eu acredito no que eu falo e quero que todo mundo use as tecnologias que penso que são sustentáveis. Mas eu, então, transito do MST até o super exportador, entendeu? E eu sei como eles são antagônicos e como um só fala mal do outro, entendeu? Mas daí nesse prêmio, o que me emocionou muito foi que todos, eu não tive uma mensagem que não fosse altamente positiva e sempre falando assim: é a sustentabilidade, a sustentabilidade. Então, existe essa coisa que une esses dois antagônicos, e eu trabalho também, desde os pequenos até os grandes, e posso falar assim, nós temos maus agricultores no Brasil, nós temos, mas nós temos maus profissionais em todas as áreas. O que eu posso falar é que a super maioria dos agricultores que eu trabalho, seja eles pequeno, familiar ou o maior exportador que tem, eles querem sustentabilidade. Eles procuram, eles vêm, eles perguntam como analisar a qualidade do solo, eles falam do planeta. Então, eles estão se sentindo, assim, quem escreveu,
positivamente por causa dessa coisa comum que é a sustentabilidade, entendeu? Então, esse seria um modo de unir as pessoas. Mas o que eu estou vendo é realmente vencendo o discurso de eu não gosto desse, eu não gosto daquele e tal. Então, eu acho que a gente teria que realmente fazer um super esforço agora em temas como esse, de sustentabilidade, de melhorar a imagem do Brasil, porque melhorar a imagem do Brasil é boa para todo mundo. Realmente fazer uma contribuição, não é só a imagem, fazer uma contribuição para o planeta, entendeu? Vamos recuperar aí, que eu quero terminar a minha vida nisso aí, recuperando esse nosso absurdo passivo ambiental de pastagem degradada. Vamos dar um exemplo, vamos arregaçar as mangas, vamos valorizar o que a gente tem de bom e arregaçar as mangas e consertar o que a gente tem de ruim. Porque o principal não vai ser aqueles 15 dias, que eu acho que vai ser um auê, festa e dança e comidas típicas, vai ter muito auê ali também. Mas principalmente o legado que a gente vai ter depois de compromissos que realmente vão ser assumidos. Porque o que a gente sabe da COP é isso aí, muita coisa falada e pouca coisa implementada. Então, aí também já entra naquilo da governança, parar de considerar que isso é coisa do meu governo. Não, isso é coisa de soberania nacional. Exatamente. Nós estamos falando com a professora Mariângela Hungria da Cunha, ganhadora, reconhecida mundialmente pelo prêmio 2025 World Food Prize, que receberá em outubro, nos Estados Unidos, essa premiação extraordinária, e pontuou aqui para vocês aqui da Lab TV, para você aí, produtor rural, para você aí da agroindústria, para você que está nos assistindo. Conversamos aqui com o governador Eduardo Azeredo, com o escritor Cláudio Moura Castro, falando dessa importante iniciativa de se premiar aqueles que realmente contribuem para o crescimento sustentável. E um dos temas importantes que a Mariângela falou, do ILPF. O ILPF é um dos grandes modelos que o Brasil tem para o planeta. E hoje nós não podemos falar em ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, também sem falar em energia limpa. Energia limpa hoje o Brasil, não é novidade nenhuma, pode vir aí a ser a nova Arábia Saudita da energia renovável, por todo o comprometimento, se o governo não atrapalhar. E as outras coisas acontecerem. Então, todas essas potências que nós temos, nós queremos fazer integradas com as instituições, com a sociedade, clamando a sociedade para trabalhar junto, porque o governo também não tem papel nenhum de combater fome, de combater desigualdade social. Esse é o papel da sociedade brasileira. Então, nós temos, professor, e também os compromissos na academia, de trazermos às universidades. Nós temos conversado muito com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, com a UFV, com a Exalc, com a própria Universidade de Lavras, ou seja, com as universidades, com a USP. Nós temos buscado convergências para trazer exatamente esse fortalecimento no processo também da educação, para que a gente avance nessas questões. Então, eu gostaria, nesse finalzinho agora, que o professor Cláudio Moura Castro fizesse as suas considerações sobre esse bate-papo que nós tivemos aqui com a professora Mariângela, e depois o governador fizesse também as suas considerações. Bom, nós estamos falando da área que está salvando o Brasil. Tem muita dúvida. Né? É isso que está acontecendo de bom. É isso que está acontecendo com sinal positivo. Mas eu pediria à professora que explicasse melhor, porque o público brasileiro não conhece as tecnicalidades. Quer dizer, qualquer inovação tecnológica, ela tem um impacto, inclusive um impacto no meio ambiente. Essa área de fixação de nitrogênio tem um impacto. A maioria dos brasileiros não sabe o que é isso, sobretudo sobre o meio ambiente. Quem sabe ela pode dar uma palavra para esclarecer. Sim, Cláudio, em questão, é outro privilégio que tenho trabalhar com uma coisa que é tão boa para o meio ambiente. O que acontece? Aquilo que eu falei, as plantas não tem jeito, um tipo de agricultura que a gente faz
ou uso químico ou substitui o máximo que possa pelo biológico. O que acontece com o químico? A gente tem... O químico, ele não evoluiu naturalmente. Ele é uma coisa que é externa ali ao ambiente, é colocado para ajudar as plantas, mas então ele não tem a melhor desempenho, vamos falar. Então ele é perdido facilmente. A gente tem grande problema de poluição de rios e lagos. Por exemplo, o fertilizante nitrogenado solúvel. Então, vem uma chuvinha, ele já percola no solo, vai lá. A gente tem até aqueles problemas daí, plantas em reservatórios de água, em rios. Você sabe aquela proliferação desordenada que até acaba o oxigênio, mata os peixes. Isso vem do uso do químico que o biológico não dá. E muito da emissão de gases de efeito estufa, ao contrário dos países europeus, Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da emissão de gases de efeito estufa vem da indústria, vem de carros, mas o Brasil não, o Brasil vem da agricultura. Então, a nossa meta para diminuir e contribuir para não ter esse caos de mudanças climáticas globais vai ter que vir da agricultura. E nós temos tecnologias para melhorar isso. O uso desses insumos, que inclusive a gente tem os trabalhos ajudando a recuperar as pastagens, daí com pastagem de melhor qualidade, o gado vai emitir menos metano. Então, os biológicos têm uma contribuição fenomenal ambiental, porque é uma coisa da evolução, né? Porque a evolução, quem polui o ambiente, quem é mal para o ambiente, foram tecnologias que o homem fez. Isso aqui é uma coisa mais natural, então contribui muito, muito para o meio ambiente. Obrigado. Esse depoimento eu acho que é muito esclarecedor para o brasileiro médio que não está convivendo com essas tecnicalidades. Agradeço. Governador Eduardo Azeredo, queria que você fizesse suas considerações aí sobre isso. Realmente é muito bom, eu vim aqui, mas aprender também, viu, professora? Porque a gente acaba nessa vida pública, eu já estou aposentado hoje, mas a gente vai aprendendo sempre, né? E eu aprendi muito com o Paulinelli, sabe? Era uma figura fantástica mesmo. Ele foi secretário aqui de Agricultura de 3 governos de Minas Gerais. Comandou Pacheco, depois com o Hélio Garcia, depois foi comigo. E ele ia me levando aí pelos diversos rincões do nosso estado, ora com a irrigação, ora com o café, ora na montanha, ora no cerrado. E é aí que nós pudemos crescer tanto. Eu queria ver um pouquinho mais só, a gente está com o tempo já terminando, a senhora falou muito da questão da descontinuidade administrativa, que é um problema muito forte em todas as áreas. Nós ainda temos praticamente esse problema. E nas áreas científicas, isso se agrava, porque tem muita gente, muito político, muito governante, e ainda não enxerga os benefícios que a tecnologia traz. Então, o primeiro lugar para cortar acaba sendo o ponto das bolsas, o ponto do suporte à pesquisa, e acham que a pesquisa vai demorar muito, aquela coisa. Então, esse que é um ponto que eu gostaria ainda de ouvir um pouco mais. Como é que nós podemos dar continuidade ao seu trabalho, como reforçar, como distribuir, fazer chegar a todos os pontos, não só do nosso país, mas realmente para poder suportar essa demanda de alimentação tão forte que temos aí pela frente. Sim, olha, eu nos mais de 40 anos então que eu faço pesquisa, eu tenho visto assim um quadro que só está piorando, sabe? Eu estou vendo coisas que eu nunca vi em 40 anos. Por exemplo, a pesquisa da Embrapa. Isso aí devia ser uma coisa de governo. Hoje a gente está lá correndo pires atrás de emenda parlamentar, entendeu? Isso é um absurdo, você ficar dependente para fazer sua pesquisa de emenda parlamentar. É uma coisa de governo, é de soberania nacional, é de comprometimentos internacionais de redução de emissão de gases de estufa, é de alimentar o mundo. Nós somos um celeiro, mas a gente tem que ter pesquisa
para conseguir avançar, para alimentar o mundo. Então, essa situação que a gente está hoje, eu nunca vi. E nós estamos realmente... Por exemplo, você me pergunta, qual que é o maior tesouro que a Embrapa tem? Os nossos bancos de germoplasma. Eles são... o mundo quer os nossos bancos. Nós temos banco de vegetais, de animais, de micro-organismos. Nós passamos 2 anos recebendo 0. Nós tivemos que sacrificar animais, nós tivemos que escolher quais as plantas a gente iria salvar, porque elas têm que ser multiplicadas. Então, nós estamos perdendo. Ali nesses bancos, a gente tem todas as soluções para o resto da eternidade na agricultura, porque lá por exemplo, nós temos 22 mil acessos de soja aqui. Surge uma doença nova, a gente vai lá e procura. Sempre existe a solução na própria natureza, mas se a gente não preservar isso, não tem. Então, enquanto pesquisa não for considerada uma ação do governo e não uma ação deste governo ou daquele governo, eu acho que as coisas vão ficar complicadas. Perfeito. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do AlagoCast dessa semana, onde a gente conversou aqui com a professora Mariângela Hungria, essa mulher extraordinária, essa líder, essa engenheira agrônoma de escola, né, vamos dizer assim, que realmente representou e representará o Brasil aí durante esse ano de 2025, com certeza desenvolverá esse trabalho grande. E quero agradecer muito a você também aí, nosso telespectador, agradecer sua audiência, inscreva-se no nosso canal, agradecer também aqui a presença dos nossos conselheiros do Conselho Superior da Alago, o ex-governador Eduardo Azeredo, o jornalista e escritor Cláudio Moura Castro, que se dispuseram a conversar com a gente nesse momento, para contemplar esse brilhante trabalho que frutificou aí na escolha da Mariângela para esse prêmio tão importante. Agradecer em nome da Rede Paulinelli, agradecer em nome da academia e realmente darmos aí continuidade a esse trabalho e que o Brasil perpasse todas essas dificuldades que virão aí com a proximidade da COP30 para a discussão desses assuntos tão importantes que colocam o Brasil numa posição de liderança global. Nós precisamos de realmente avançar e contar com a contribuição realmente da sociedade e de todos os organismos, todas as entidades e instituições, no sentido de conversar a mesma língua, para criar uma linha pacifista para podermos mostrar para o mundo que realmente o Brasil está maduro para discutir questões dessa magnitude, que é a questão desse grande problema que nós temos no mundo, que é essa distonia climática, que está realmente agravando e se potencializando a cada dia que passa. Então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado à professora, o agradecimento à Embrapa também, que também nos dá um apoio institucional na academia, e vamos conseguir o seguinte, manter viva essa chama e esse legado do saudoso ministro Paulinelli e levar para os rincões do planeta essas lições que nós aprendemos de sustentabilidade e de modernidade, de atualizar realmente os procedimentos. Muito obrigado a você e até o próximo Alagro TV. Eu agradeço. Até o próximo. Abraço a todos. Obrigado. Parabéns mais uma vez.